Olá, meus irmãos, graça e paz, que Deus conceda a cada um de vocês uma excelente e abençoada tarde para você, para a sua casa e para toda a sua família. Estamos no devocional diário de cada semana, semanalmente, e hoje nós iremos falar sobre o Espírito Santo. Na verdade, nós iremos iniciar a semana hoje falando sobre o Espírito Santo. A temática é os frutos do Espírito Santo. Porém, nós iremos transcorrer de mais alguns assuntos, certo? Nós iremos falar mais alguns detalhes acerca do Espírito Santo. E hoje, no devocional de hoje em específico, nós vamos falar sobre a sua missão e o seu propósito, ok? Qual é a missão do Espírito Santo? A missão do Espírito Santo está exatamente em João, capítulo de número 16 e o verso de número 7. Diz assim, ó: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for o Consolador, Paráclitos, certo? Do grego, não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. No contexto aqui, Jesus estava falando sobre a sua partida, a sua ida aos céus. Mas ele já estava alertando os seus discípulos e também os seus ouvintes de que eles não ficariam só, porque havia uma promessa. A promessa era de enviar aquele que iria consolá-los, ok? Então a missão do Espírito Santo é consolar, Paráclitos, consolador. Esta é a missão do Espírito Santo. Consolar aqueles que precisam de consolo. No assunto em voga aqui do texto, o Espírito Santo vinha para consolar os corações acerca da partida de Jesus. Ou seja, eles estavam pranteando. Após Jesus ter subido aos céus, eles começaram então a prantear. Ou seja, eles começaram a se lamentar, prantear, entristecer-se. A sensação que eles tinham é que eles estavam sozinhos, abandonados. E, na grande verdade, eles não estavam se lembrando mais desta promessa de João 16, do verso 7. Mas aí no Atos de número 2, acontece a descida do Espírito Santo. Ou seja, cumpre então ali a primazia desta promessa, ok? Então essa é a missão do Espírito Santo, consolar. Quando o Espírito Santo ele desceu em Atos 2, ele começou a consolar, certo? Aos discípulos, a consolar aos ouvintes, acerca de que eles não estariam órfãos e que o Espírito Santo iria guiá-los, que o Espírito Santo, e até hoje também nos guia. Então essa também é uma das funções do Espírito Santo, ok? Guiar, consolar, guiar, instruir, corrigir. Mas hoje aqui dessa temática nós queremos falar especificamente da missão e do propósito. Então a missão é consolar, trazer consolo, inclusive aos corações que estão carentes, estão vazios, ok? Aqui Jesus está dizendo que se ele não fosse, o Consolador não poderia vir. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. É uma promessa, ok? Verso de número 8 diz assim, aqui que é a chave. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ok? Verso de número 7, nós temos a sua missão. Qual é a missão?
consolar, trazer o consolo. Verso de número 8, nós temos o propósito. Qual é o propósito? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos lá então, no verso de número 7 nós temos a sua missão. Missão é um, propósito é outro. Qual é a missão? Consolar, trazer o consolo. O Paráclitos de Deus foi enviado à terra para consolar, ok? Trazer o consolo às pessoas, aos discípulos, a nós de forma em geral. Qual é o seu propósito? O seu propósito aparece no verso de número 8. E quando ele vier, convencerá. Certo? Convencerá. É ele que convence o mundo do pecado. O mundo é convencido do pecado através do Espírito Santo, pois isso é o seu propósito. Então aqui hoje nós estamos falando da sua missão e também do seu propósito. O propósito é convencer o mundo do seu pecado, mas não só do pecado, como também da justiça, bem como do juízo. Este é o propósito do Espírito Santo, ok? Convencer o mundo do pecado, da justiça e também do juízo, certo? Então, no devocional de hoje nós falamos sobre a sua missão. Qual é a sua missão? Produzir consolo, trazer consolo. Ele é o Paráclitos de Deus, ou Parácletos, enviado à terra para trazer o consolo, certo? Qual é o seu propósito? Se a missão é consolar, tem que ter um propósito. Qual é o propósito? O propósito é convencer o mundo do pecado, da justiça e também do juízo. Amém? Eu gostaria que você recebesse esta palavra e confirmasse com um amém, selando essa palavra que eu quero profetizar, porque cada final de devocional nós liberamos uma palavra de alinhamento profético. O que eu quero profetizar? Eu quero profetizar que o Espírito Santo, ele está produzindo consolo aos corações tristes, às famílias enlutadas, aos corações com depressão, aos corações aflitos, às almas cansadas. Receba em nome de Jesus o consolo, pois esta é a missão do Espírito Santo. Mas eu quero liberar mais uma palavra profética, baseado nos textos que lemos. Eu quero profetizar que o Espírito Santo vai me convencer e te convencer do pecado, da justiça e também do juízo. Amém? No nome de Jesus, o Espírito Santo vai trazer consolo ao seu coração, ao coração da sua família, mas também ele vai se manifestar no propósito, te convencendo, me convencendo a cada dia sobre o pecado, a justiça e o juízo. O homem não precisa ficar forçando em convencer as pessoas do pecado. Isso não é trabalho de homem. O homem ministra, prega. Mas, na verdade, nem o homem ministra, porque quem ministra é o Espírito Santo, usando o homem, usando o pregador, usando o pastor, usando o cantora, ok? O homem não precisa ficar forçando. A gente vê em muitos eventos as pessoas forçando as pessoas a serem convencidas por algo, de que algo é pecado. Não, isso não é trabalho do homem, isso é trabalho do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai convencer do pecado, do juízo e também da justiça. Amém? Receba essa palavra no nome de Jesus. Um forte abraço a todos e até amanhã às 12 horas, permitindo o Senhor Deus. Mas eu gostaria também de lhe aguardar daqui a pouquinho às 18 horas para nós orarmos e orar em favor da sua família. Pega esse vídeo, compartilhe com mais 3 pessoas da sua família. Aproveite, se ainda não é inscrito no canal, não sai desse vídeo. Antes de se inscrever, se inscreve no canal e também deixa aquele joinha, aquele gostei, para que o YouTube possa entender que esse conteúdo está sendo relevante para a sua vida. Sendo assim, ele passará a indicar para mais pessoas. Assim sendo, alcançaremos juntos, isso mesmo, porque você faz parte desse projeto, você faz parte desse propósito. Alcançaremos juntos
mais pessoas para a glória de Deus.